Muito bem. Então, vamos começar nossa aula aqui com o sexto C, né? Dia 13/10. Deixa eu só compartilhar aqui o slide, só um minutinho. E também outra coisa. Pronto, vamos lá. Acho que vai chegar aí, qualquer momento. Muito bem. Pronto, peraí, só um minutinho, tá? Já tô só pegando aqui um negócio que eu preciso, gente. Já começamos. Que é o link da lista de frequência. Porque eu vou fazer a frequência por o link hoje. Pronto, tá aqui. Você já pode acessar aí, tá? Você vai acessar, vai colocar lá seu nome, se quiser o número, né? Não é obrigatório o número, tá? A série, porque eu queria ficar com essas frequências todas guardadinhas no meu e-mail, para se no futuro a gente precisar, eu tirar alguma dúvida no diário, aí fica mais seguro para vocês e para mim também, tá bom? Então acesse aí e a gente já começa. Coloca lá a presença, envia e vamos lá. Bom, não sei por que a galera ainda não chegou, a maioria, né? Deixa eu dar um reforço lá no grupo, ver se chega mais alguém. Pronto, dei um reforço lá. Bom, vamos nessa. Vamos começar aqui com quem chegou pontualmente, né? Então, bom, hoje à noite, só lembrando, nós teremos o nosso encontro com o americano, né? Eu ia lembrar vocês durante o feriado, mas eu disse, não, vou deixar os meninos descansarem, eles merecem, não vou ficar perturbando eles com avisos de aulas, não. Deixei vocês descansarem, então hoje mais ou menos... Oi, teacher. Good morning! Né? Então, como eu ia avisando, hoje Eu mais ou tô menos... com a minha mãe. Ah, tudo bem, sem problema. Né? Eu só queria que você entrasse aí no chat e preenchesse essa lista de frequência aqui, ó, porque agora é online, tá bom? Preencha lá no Google, você coloca lá seu nome, sua série, não é obrigado a botar o número não, só se quiser, tá? E não precisa fazer justificativa, porque você não chegou muito tarde, só para quem chega com 15 minutos de atraso. Então você só preenche lá a sua frequência e volta cá, para a gente continuar a nossa aula. Bom, então como eu ia dizendo, hoje à noite é o nosso encontro com os americanos, né? 6 horas em ponto da noite vai ser o encontro. Acho que uma meia hora antes, ou talvez 15 minutos antes, eu jogo o link lá no grupo de vocês da escola. Então fiquem atentos, que eu vou jogar o link lá, aí vocês acessam, tá? Não deixem para entrar exatamente às 6 horas em ponto, não. Entrem um pouquinho antes, vocês entram lá, podem ficar com a janela fechada no começo, esperando, né? Quando der 6 horas eu vou anunciar o início do nosso encontro, vou dar as boas-vindas para os americanos, vou apresentar os americanos para vocês. Eles são super gente boa, são muito jovens, são muito legais, então eles falam um pouquinho de português também, então eu vou dar um momento para quem quiser fazer perguntas em inglês, faz a pergunta que vocês prepararam em inglês para eles, se quiser testar se o inglês de vocês eles entendem. Se ficar nervoso e quiser fazer pergunta em português, eu vou também dar vou tirar um pedaço da aula só para quem quer fazer pergunta em português, tá? Então, todo mundo vai participar, de um jeito ou de outro, vai ser divertido, vai ser interessante, vocês vão gostar muito deles. E vão poder tirar qualquer curiosidade sobre a vida deles, como é que eles vivem, como é que eles trabalham, o que é que eles comem, o que é que eles fazem para se divertir, como são as estações do ano. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem saber sobre os Estados Unidos, né? Muito bem. Então vamos lá. Para a gente saber, para quem vai fazer pergunta em inglês, é importante saber esse assunto de hoje que a gente vai falar também, que é um complemento
do assunto que a gente fez na prova, que é como fazer perguntas em inglês, né? Vocês aprenderam que para fazer perguntas em inglês, a gente precisa de alguns auxiliares. Alguém lembra quais são alguns desses auxiliares? São palavras que não têm tradução, elas servem só para dizer o tempo da frase. Se está no presente, passado, futuro, condicional. Alguém lembra alguma dessas palavrinhas mágicas ou deu um branco, galera? Will, did, do. Isso! Acho que does também, né, professor? Sim, sim. E would. Isso, exatamente, na mesma hora que você falava, né? Quem é que tá com o celular de Núbia Tatiane? O nome. Ana Victória, pronto. Ana Victória também falava, né? Que bom, gente. Fiquei tão feliz agora que vocês, né? Vocês, ao mesmo tempo, falaram. Então, as duas alunas sabem, né? Os dois alunos sabem, enfim. Que bom. Isso é uma alegria para um professor. Então, vocês Só tem sabem, 2 né? alunos na sala, professor. Deixa eu ver aqui, se eu checar, né? Só. Porque aparece minha cara aqui 2 vezes, né? Mas só tem vocês. Só vocês. 2 pessoas. Sim. Que pena que os alunos não querem estudar inglês. É uma pena, né? É uma pena mesmo, porque é um curso de Imagina mais inglês, tarde quando ele chega, aí só tem 2 pessoas na sala. não é isso? Então eu conto com vocês, gente. Não me abandonem, não, pelo amor de Deus. Eu tive um alto trabalhão para conseguir esses americanos. Então, chegar lá e ter 10 pessoas, né? Eles vão dizer, vixe, Maria, nem somos tão importantes. Eles vão ficar com essa sensação. A gente diz, pra que eu vou estudar Meu pai inglês? até Não ajudava vou tudo sair do pra poder Brasil, participar. nem nada. Nunca se sabe, né? Não, mas assim, eu pensava Vai quando ser era só o sexto ano, professor C? Não, vai ter várias salas, vai ter várias salas. Eu ampliei para sétimos também, tá? Porque eu não queria deixar eles de fora, né? Eles também têm a mesma vontade, a mesma curiosidade de vocês, então vai estar lá misturado, os sextos e os sétimos, tá? Mas não se preocupem, não fiquem com vergonha não, porque eu digo para vocês que o nível em inglês está todo mundo está mais ou menos no mesmo nível, porque muita gente estava sem aula de inglês, então é como se fosse todo mundo sexto ano, tá? Porque o nível está bem parecido Nós de vamos inglês. estudar as perguntas hoje. Nós vamos estudar outra maneira de deixar nossa pergunta maior e um pouco mais detalhada, mais explicadinha, se você quiser mais detalhes, tá? Então vamos ver como, né? Então, como vocês já sabem fazer perguntas em inglês com o do, com o did, com o will e com o would, e o does também que é presente, né? É só colocar uma palavra no começo dessa pergunta. Vou mostrar qual são essas palavras. O nome do estrangeiro são 2, né? Eles são casados, é um casal. O nome do homem é William, mas a gente vai chamar ele de Will, quase um auxiliar de futuro, né? Todo mundo conhece ele por o nickname, apelido Will, né? Então podemos chamar ele de Will. E a outra é a Erin. Erin. Não sei, acho que não tem tradução o nome dela para o português. Erin. É a esposa dele, tá? São os dois muito gente boa, muito legais, muito divertidos. Então vocês podem perguntar o que Mesmo assim, eu vou quiserem. perguntar o nome dele. Oi? Mesmo assim, eu vou fazer a pergunta de perguntar o nome dele. Ah, sim, pode perguntar. Sim, perfeito. O Boa professor pergunta. desligou a câmera. Eita, desliguei? Vale, meu Deus. Peraí. Voltou não, gente? Voltou. Voltou? Ufa, obrigado. É porque às É vezes... porque o fundo, quando você coloca, fica mais lento, aí fica desligando às vezes. Ah, entendi. Fica tipo querendo travar, né? Não, hoje eu vou ter que usar o fundo porque meu quarto tá um caos aqui, gente. Então, aguenta aí. Vamos lá. Bom, depois vocês podem assistir também a postagem dessa aula, né? Muito bem. Então, Eu assisto a aula que o professor dá para outras turmas. Pois é, como eu falei. Então, algumas vezes eu até uso os mesmos assuntos, porque às vezes não adianta eu usar um assunto muito avançado para um sétimo, enfim, para outra sala, e às vezes eles não conhecem nem aquele assunto porque estavam sem professor. Então, às vezes eu até uso o mesmo assunto para Antes os de alunos. ontem, assisti a aula que o senhor deu para o 7º ano, que o senhor viu a história do Duolingo, o modelo. Ah, sim, o modelo, assim, o cara lá, né? Que ele não fica quieto, né? Sim, legal, né?
Muito bem. Ok, então vamos lá. Vamos entender quais são essas palavras novas que a gente usa no começo de uma pergunta. Por que no começo? Porque, na verdade, na realidade, os auxiliares que nós aprendemos e que nós usamos na prova, né, eles não são obrigatórios de começo de frase. Eles podem até vir no começo, se você começar com a pergunta ali, do, did, will ou would. Mas quem tem a obrigação de vir no começo são as palavras que eu vou mostrar hoje, tá? Se tiver muito pequeno, vocês dão uma ampliadinha aí no celular, só no slide, que é o mais importante, tá bom? Que... Epa, acho que eu fiz foi reduzir agora. Que fica melhor de ver. Espera aí, viu, gente? Eu acho que eu fiz foi diminuir. Eu Pronto. já aumentei. Pronto. Então foca aí só na tela do slide, que é o mais importante aqui. Bom, então vamos lá. Então, essas palavras, gente, são aqui, ó. Não sei se vocês já viram algumas dessas palavras, eu vou ler para vocês, que é what, how, who, when, which, why e where. Vocês já viram alguma dessas? Vocês conhecem a tradução de alguma ou não? São novas para vocês, meu povo? Parece que é um bebê chorando. Como? Não entendi. Eu me passei agora. Explica aí. O senhor falando todas as palavras parece um bebê chorando. Where, né? Where. É verdade, agora que eu me toquei. Bom. Eu então acho que quer dizer por quê. Pronto, nós temos o Por porquê. quê? O why quer dizer porquê. Exatamente. Esse aqui no losango. O what, né? Quer dizer o quê? Ou qual? O what quer dizer o que ou qual, perfeito. Conhece mais alguma? Eu esqueci o where. Não lembro. Ah, o where é uma palavra de localização. Você pergunta a localização da pessoa. Em português, qual é a palavra que vocês usam para perguntar onde? Isso. Então pode ser onde ou aonde, né? Não sei se vocês sabem que em português existe uma diferença entre onde e aonde, né? O onde nós usamos para perguntar a localização da pessoa que está num lugar, e o aonde a gente pergunta quando tem movimento, ou seja, eu quero saber para aonde ela vai. E onde não? Onde eu só quero saber onde é que a pessoa está. Está no shopping, na farmácia, em casa, no lugar fixo. Deu para entender? Sim. Porque às vezes eu vejo alguns alunos em outras aulas confundindo, usando aonde e onde de forma diferente, que não é o correto. Então vocês já sabem aí, se já sabiam, ótimo. Muito bem, vamos aprender o uso delas. Bom, gente, então aqui está a tradução, só esqueci de incluir o it aqui, né? Mas eu vou incluir ele mais à frente. Então aqui, para quem não sabe, vocês podem aí anotar ou printar, mas eu vou enviar esse PDF no Eu vou final. anotar. Mas eu vou enviar esse PDF do jeito que está aqui para vocês também, tá? Mas se quiserem anotar, fica à vontade. Bom, então aí são as traduções. O how significa como, quando você vai perguntar como você estuda português, como você chegou no Brasil, né? Então são possibilidades para você perguntar para eles hoje, usando essas palavras a mais, né, extras. O what significa o que ou qual, né? O which, que não está aqui, ele significa só qual. É tanto que eu marquei o qual com 2 estrelinhas aqui, ó, 2 asteriscos. Porque o which significa só qual. Eu vou explicar em detalhes. O why é o porquê, para perguntar. Quando você pergunta por que você fez isso, por que você quis aquilo, né? Porque o porquê para responder deles é diferente, é outra palavra. Mas a gente não vai trabalhar agora. O where é onde ou aonde. Eu não tô falando porque eu tô anotando, viu? Ah, tudo bem. O when é quando, é uma palavra de tempo. E o who é usado só para pessoas, que significa quem. Quem, tá? Quem fez isso, ou quem aquilo, enfim. Muito bem. Está anotando ainda? Eu posso passar? Está anotando. Falta só um. Uhum. Tranquilo. Quando terminar, você me avisa. Ah, ótimo. Obrigado. Thank you. Vamos lá. Pronto. Gente, aqui eu tive a preocupação de elaborar eu mesmo a pronúncia do jeito que os brasileiros devem falar, né? Então eu coloquei como se fosse em português para vocês verem como é que eles ouvem
a pronúncia, o É a correto. mesma coisa que eu faço quando eu vou estudar algumas palavras em inglês. Pois é, eu fazia muito isso quando eu era aluno também, na idade de vocês. Eu pegava o texto e colocava de lápis em cima a pronúncia do jeito que o professor dizia, porque no começo a gente nunca lembra, né? Até decorar. Aí depois que eu decorava, não, eu apagava, eu não fazia mais. Mas as que eu não conhecia, eu sempre colocava a pronúncia, para sempre que eu lesse ou que eu quisesse lembrar, eu ia lá e checava, né? Ajuda muito a memorizar. Então vamos aqui, ó. Aqui vai ser a pronúncia de what. What. Repitam comigo, por favor. What? What? Isso. Vamos lá, agora a segunda. Which. Which. Wait. Isso. Which, tá? A terceira, eu botei esses dois R's aqui no final para vocês lembrarem que o americano, como a gente vai falar com o americano, então é bom que a gente fale no sotaque deles, né? É um R mais, aquele R bem Where. enrolado, bem pesado, né? Where, exatamente. Where. Isso. Aqui nós temos a palavra quando, que é when. When, tá? Where e when. Isso, perfeito. Esse N final deles é diferente, né? Porque se eu fosse falar no português, eu diria when. When. A gente fala nasal, né? When. Mas eles não, eles falam o som do N. When. 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 Né? E esse som do N eles falam tocando a língua entre os dentes. Ou a língua no céu da boca, ó. When. When. Estão vendo que a língua vai pá? When. Tá? When. Muito bem. A próxima, eu botei dois R's, mas não era dois R's, tá, gente? É só um som de who. Estão achando graça mostrando a pronúncia, né? É assim mesmo, professor de inglês passa vergonha, mas é necessário. Bom, então aqui, ó. Who. 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 Tá? Lembrem que esses dois últimos eu botei dois R's, mas eu me atrapalhei. Só um R só para. É como se fosse o som de RR mesmo, né? Não vão enrolar, não, tá? O enrolado é só no final. Who e how. 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 Perfeito. Agora só vocês. Eu vou selecionar a palavra e vocês vão me dizer a pronúncia. Pode checar aqui, entre parênteses, não tem problema não, tá? Aqui. What. Todo mundo, vamos lá. What. What. Isso. Wait. E aqui. Isso. E aqui. Where. Perfeito. When. Perfeito. Who. Perfeito. How. E how. É isso, tá? Se você lembrar que você falou diferente ou tá na dúvida, volta para a listinha. Guarda esse PDF pro resto da vida de vocês. Vocês vão usar isso para sempre, tá? Até vocês memorizarem definitivamente, que não é difícil, claro, né? Bom, então aqui nós temos de novo as palavras que nós chamamos de WH. O que é WH, professor? São as palavras WHs, que em inglês eles chamam de WHs. Tá faltando o Y aí. Eita, é verdade, né? Bem observado, eu nem me toquei, que é o porquê. E na outra também. Né? É verdade, é verdade. Depois eu tenho que atualizar esse slide e mandar para vocês depois a versão atualizada. Mas por enquanto esse serve. Né? O why, que é o porquê. Exatamente, obrigado. Nem tinha observado, né? Porque são tantas, né? Ok, mas vamos lá. Bom, então, todas essas, mais o why, que é o porquê, né? Que é o HWY. Ainda bem que vocês viram. Bom, então, gente, eu vou explicar algumas coisinhas que vocês precisam saber. Por exemplo, o what e o which são muito similares, mas até certo ponto. O what você usa para perguntar o que ou qual de maneira genérica. Como assim, professor? Quando você não dá opção de resposta, você pergunta, você joga a pergunta e a pessoa pode responder o que ela quiser. Ah, então quer dizer que o it é diferente? O it é diferente? É. Por exemplo, com o it, primeira coisa, ele não significa o que, ele só significa qual, né? Mas é um qual que eu uso quando eu quero perguntar e eu também dou as opções de resposta já. Por exemplo, Qual das duas? isso, exatamente. Qual você prefere? Chocolate ou morango? Qual matéria você prefere, inglês ou português? Entendeu? Então, apesar de o what e o it significarem qual,
mas elas são usadas de forma diferente. Se eu quero perguntar o qual com o what, eu não posso dar as opções de resposta. Eu tenho que deixar a pessoa livre para ela responder o que ela quiser. Por exemplo, qual matéria você prefere? Não falei nada, né? Eu deixei em aberto, ela que escolhe. Qualquer matéria que vier à cabeça dela. Estão entendendo? Agora, se eu quiser perguntar qual matéria você prefere, mas eu estou dando as opções para você escolher as minhas respostas, aí você deve perguntar com which. Tá bom? Por exemplo, se forem perguntar para o americano, qual língua vocês preferem? Português ou espanhol? Né? Porque os americanos estudam muito espanhol também, né? Então, qual língua você prefere? Então, eu vou perguntar com what ou com which? Para esse qual. Deu para memorizar? Não, ainda não, né? Então, se você vai dar as respostas, qual língua você prefere? Espanhol ou português? Eu vou perguntar com which, que é o qual quando eu dou as respostas. E com what, qual língua você prefere? Deixem aberto. Qualquer língua que ele vier na cabeça dele, ele A pode minha dizer. é inglês. Então eu posso perguntar para você, what language do you prefer? What? Deixem aberto. Você diz, inglês, English. Eu posso perguntar, which language do you prefer? English or Spanish? Aí você diz English, tá? Muito bem. Então eles são similares, mas o which ele é mais limitado. Você tem que dar as opções para a pessoa escolher a resposta. O where é onde ou aonde, sempre localização. O when tem a ver com tempo, quando, né? Ontem, hoje, amanhã, daqui uma hora, daqui a um minuto. Who é quem, você quer saber quem é a pessoa. E how, como alguém fez algo, de que maneira, de que forma, né? Vamos ver aqui na prática. Eu vou começar usando o verbo to study como modelo. Então a gente vai criar frases com o verbo estudar, usando, obviamente, essas palavras WH, essas palavras WH, né? Que são palavras que começam uma frase. Elas obrigatoriamente começam a frase, tá? Professor, a gente aprendeu que tem as perguntas com o do, com o did e tal. Eu não posso começar com o do. Se não tiver essas palavras aqui na sua pergunta, pode. Ela pode até começar a frase, mas se essas palavras aparecerem, a prioridade é delas de começar a frase, tá bom? Elas são as primeiras. Vamos ver exemplos. Aqui. Eu tenho esse modelo aqui, ó. What do you study? What do you study? Vocês têm alguma ideia do que eu estou perguntando aqui? O que você estuda? Isso. O what é o que, o qual, né? Mas o que funciona melhor nessa frase. O do não tem tradução nenhuma, ele só está ali para me Quer dizer dizer que é no presente. que é uma frase no presente, exatamente. Se eu apagar o what, a frase ainda continua uma pergunta, só que uma pergunta menor, uma pergunta mais simples, né? Você estuda. Você estuda? Só isso, né? Mas aqui, com essas palavras com WH, eu consigo deixar a minha pergunta mais elaborada, mais específica, né? Então, o que você estuda? Fica muito mais completinha, né? Ok. Então, o que você estuda? Agora, se eu quisesse usar essa mesma pergunta no passado, como vocês perguntariam para os americanos hoje à noite? O que você estudou, por exemplo? Eu acho que é did. Did. Pronto. Aí como ficaria a frase toda? Só para a gente ver a lógica. What did you study? Isso! Gente, What? quem entrou agora, eu joguei um link aí, tá? É o link da frequência, tá? Você entra lá no link, coloca seu nome, sua série, e quem chegou agora, um pouquinho atrasado, coloca lá no espaço a justificativa. Professor, cheguei atrasado por isso, isso e isso, tá bom? E envia. E a frequência vai ser assim agora, por Google Formulário. Então, quem chegou agora, preenche aí, tá bom? Aí volta para a aula. Muito bem, para não esquecer. Exatamente, colega, você acertou. Então, você só trocou o auxiliar de presente pelo de passado, né? What did you study? E aí você What did you study? né? E aí a sua nova pergunta para eles, como a gente tem dois tipos de passado em português, então nós podemos traduzir, dá direito da gente traduzir duas formas. O que você estudou, ou o que você estudava. Tanto faz. Em inglês, no caso, vai ser só um aí, né? Mas na nossa língua a gente pode traduzir de duas maneiras. Ok. Agora, se eu quiser perguntar no futuro, usando essa mesma frase aí, o que você estudará? Will.
Ah, muito bem. Agora me diz a frase inteira, só para eu What saber. will you study? Isso. What will you study? O que você Eu estou estuda? participando, professor, de um curso de inglês pelo YouTube, que é a Semana Fluência. Ai, que legal. Eu gosto desses eventos que eles criam, né? É muito bom. Depois envia para mim o link no privado, para eu conhecer, Eu no só vou poder YouTube. enviar as coisas pro professor quando o meu chip renovar, porque o meu chip bloqueou do meu outro celular. Ah, tá bom, tem problema não, tem pressa não. Só por curiosidade, só para eu conhecer mesmo depois. Tem pressa não, viu? Muito O bem. nome do canal é Semana Fluência. Ah, vou procurar aqui. Semana Tem, Fluência. tem várias coisas. Ela bota links, bota várias coisas para você aprender mais. Ah, excelente, eu gosto. É bom. Quanto mais você visualizar vídeos, assistir aulas de inglês no YouTube, não se perde. Pelo contrário, é cumulativo. Você vai avançando, seu inglês vai ficando super fluente. Parabéns. Bom, então agora se eu quisesse jogar essa frase no condicional, lembra o condicional no português seria aquela terminação ia, né? O que você estudaria? Alguém lembra o condicional? Qual é a palavrinha? Would. Would. Isso. Como ficaria a frase? A pergunta? What would you study? Excelente. Deixa eu mudar aqui a página. What would you study? O que você estudaria se você tivesse tempo? Espanhol, inglês, italiano, blá blá blá, né? Enfim, é uma possibilidade. Ele pode estudar ou não, mas ele diz o que ele quiser, né? Ok, gente. Então, esses 4 modelos de frases aqui, elas servem para vocês fazerem qualquer pergunta em inglês. Olha que coisa fantástica, né? O que é que vocês podem fazer mais aqui ainda, se quiserem mais opções de perguntas? Além desses tempos, né? Do, presente, did, passado, will, futuro e o would, vocês podem trocar essas palavras aqui, ó, que estão aqui no cantinho esquerdo superior. Então, em vez de perguntar o que ou qual, vocês podem perguntar também onde, quando, quem, como e o porquê, né? Que é o why que eu esqueci de botar aí, que a colega falou. E por quê, que é o why, né? Olha o tanto de combinação de coisa que você pode fazer em inglês. Com apenas essas poucas palavras, vocês podem criar milhões de perguntas. Mas, claro, vocês precisam conhecer também alguns verbos, né? Porque aqui a gente está praticando só o verbo estudar como modelo. Mas vocês podem querer fazer perguntas sobre trabalhar, vocês podem querer fazer perguntas sobre viajar, sobre qualquer coisa. Né? Então, o verbo, que é essa última palavra aí, é a ação, o que a pessoa está praticando ou o que ela vai praticar. Né? O sujeito é a pessoa que pratica esse verbo, que pratica essa ação. Que no caso, hoje à noite, vai ser super fácil, porque nós vamos usar só o you. Porque como vocês vão falar sempre com eles, né? Então vocês vão sempre perguntar você faz isso? Você faz aquilo? Então vai ser sempre you, então vai ser super simples. Só vai ter um sujeito, não tem nem como errar, né? Então é só vocês fazerem as combinações que vocês quiserem. Troca os verbos, troca o tempo, presente, passado, futuro, condicional, ou troca a palavra de pergunta. Onde, quando, quem, como, por quê, tá? Beleza. Vamos lá. Agora vamos testar um pouquinho a palavra which, em vez de what. Vamos ver como a gente usaria ela. Olha aqui. Bom, eu falei para vocês que which significa qual, igual a um dos significados de what, certo? Só que esse qual do which, eu sou obrigado a meio que dar as respostas quando eu pergunto, tá? Então, quando eu dou a pergunta, eu já dou as opções para elas escolherem. No slide não coube a frase, então eu coloquei só a figurinha das bandeiras brasileira e americana, representando as línguas portuguesa e inglesa, tá? Então, quando eu digo assim, ó, which do you study? Eu estou perguntando o quê? O americano entenderia o quê se você falasse essa frase para ele? Which do you study? Qual você estuda? Isso. No caso, como eu coloquei a figura, eu estou perguntando qual você estuda, qual língua? A inglesa, né? Ou a portuguesa? Porque não coube, eu preferi botar a imagem. Tá bom? Então, aqui eu não posso usar o what porque eu dei as opções. Mas se eu quiser fazer uma pergunta aberta, quais vocês estudam a língua? Aí eu não digo a língua e uso o what em vez de which, tá? Eu acho que vocês já entenderam, né? Mas se tiverem dúvidas, me perguntem.
Ok, a segunda frase, o que eles entenderiam se vocês falassem which did you study? O que vocês acham que eles Qual entenderiam? você estudou? Qual você estudou, exatamente, ou qual você estudava, porque em português nós temos dois passados, né? Então você pode escolher qualquer um dos dois passados, o que ficar melhor. Exatamente. A terceira opção, o que eles entenderiam? Which will you study? Qual você estudará? Isso, você também pode traduzir de duas formas, porque nós temos dois futuros no português. Qual você estudará, perfeito, ou qual você vai estudar, né? Em inglês ou português. Lembrando que eu tenho sempre que dar as opções quando eu pergunto com which. E a última, o que eles entenderiam? Which would you study? Qual você estudaria? Isso, qual você estudaria, inglês ou português, né? Muito bem. Vamos agora praticar o where. Where, como você já sabe, é uma palavra de localização, que significa onde ou aonde, usada no começo de frases para fazer perguntas de localização. Agora, o que eles entenderiam se eu dissesse Where do you study? A primeira. Os outros também podem participar, tá? Fiquem à vontade. Where do you study? O que eles entenderiam? Onde você estuda? Excelente, presente. Where did you study? Onde você estudou? Ou onde você estudava. Pode ser os dois estão super corretos, tá? Onde você estudou ou onde você estudava. Excelente. Where will you study? Onde você estudará? Isso, onde você estudará, né? Onde você vai estudar. Também pode ser duas formas, não tem problema. E a última, where would you study? Onde você estudaria? Excelente, parabéns para você. Está afiadíssimo em inglês, né? É isso, a prática faz a gente ficar seguro, tá? A gente não tem que participar, gente, só quando a gente tem certeza, não. A gente tem que participar arriscando tudo, acertar ou errar. Por quê? Se a gente acertar, beleza. Se a gente errar, beleza. A gente aprendeu que ali não está o correto e agora a gente sabe o certo. Agora, se a gente nunca participar, a gente vai ficar com aquele medo guardado. E eu digo para vocês que o medo, ele é assim. Você tem a oportunidade, Professor, eu vou aparece. entrar por outro aparelho. Tá bom. O medo é assim. O medo, ele quando aparece, a chance da gente participar, se a gente não participar, a gente passar para outra vez, o medo vai aumentando e aumentando e aumentando. Então, mete a cara, né? Sem medo de errar. E se errar, não tem problema. Estamos aqui para isso mesmo. Estamos aqui para isso mesmo. Ok. Continuando. Bom, vamos lá. Agora vamos praticar um pouquinho com a palavra. Olha aí, chegou! Quanto tempo, hein? How long, né? Quando eu quero dizer, 2 segundos de saída. não é? Quando eu quero dizer, quanto tempo? How long? Eu uso essa expressão, how long? Quanto tempo? Bom, que não tem nada a ver com how sozinho. How sozinho é como, né? Mas aqui é uma expressão, é uma combinação de significados. How long quer dizer quanto tempo. Bom, então vamos agora com when, que significa quando, né? Agora eu quero saber, de novo, nesse modelo. Pode falar, desculpa. Quando você estuda? Quando você estuda? A segunda opção. When did you study? Quando você estudou ou quando você estudou? Quando você estudou ou quando você estudava, né? Exatamente. A terceira. When will you study? Quando você estudará ou quando você vai estudar? Excelente. A última. When would you study? Quando você estudaria? Excelente. Muito bem. Vamos mais uma. Agora com who, que é uma palavra que eu quero saber quem é a pessoa. Olha aqui, ó, de máscara, né? Então eu quero saber quem é a pessoa. Então a primeira, who do you study? Quem você estudou? Who do you study? Tempo. Quem você estuda? Isso, muito bem. Quem você estuda? Por exemplo, professor, quando é que eu uso essa frase em português? Só para eu ter uma ideia. Quando você pergunta assim, quem você estuda mais? Machado de Assis ou José de Alencar, né? Então, é nesse sentido. A segunda, who did you study? Quando você estudou? Quem você estudou?
Quem você estudou? Isso. Who will you study? Quem você estudará? Isso. Ou vai estudar, tanto faz. Perfeito. Who would you study? Quem você estudaria? Excelente. Então tá vendo que não é difícil fazer pergunta para americano? Só você se preparar antes, anota no caderninho para não ficar nervosa e esquecer na hora. Se falar, ótimo. Se travou, lê, não tem problema, tá bom? Importante é eles O senhor vai receberem. traduzir assim, quando eu for perguntar alguma coisa e eu não souber inteiro, o senhor pode perguntar em inglês. Vou estar lá para ajudar vocês a todo momento. Se na hora vocês quiserem perguntar uma outra coisa, professor, mas eu não sei perguntar isso. O senhor me ajuda? Você faz a pergunta em português e eu traduzo para eles, né? E talvez nem precise traduzir, porque eles podem já entender direto sua pergunta em português, porque eles também estudam como você, a nossa Eles língua, sabem né? muita coisa em português. Sabem. O homem, ele estuda português há muito mais tempo, o marido, né? A mulher já estuda. Ele é avançado, ela é mais intermediária, mas ela entende muita coisa sim, tá? Então, sim. Mas se eles não entenderem, não se preocupe, eu vou estar lá com vocês a toda hora. Eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou estar lá no meio, conversando com vocês e com eles e fazendo a mediação, tá bom? Vou estar lá. Qualquer dúvida que surgir, não vou deixar vocês sozinhos, não. Tá bom. Bom, vamos lá. Só não deixem de perguntar o que vocês têm vontade. A gente se vira lá nos 30 e eu dou um jeito de traduzir, se for preciso. Vamos lá. Bom, e aqui agora nós temos o how, que é. O how ele quer perguntar a forma como você faz algo, o jeito, como você faz algo. Como é que você monta essa peça? Como é que você respondeu essa questão, né? Como? De que maneira? Então vamos lá. Como eles entenderiam se eu dissesse How do you study? Como você estuda? Pode ser uma pergunta para quem quiser, ó. Como você estuda português? Você quer saber qual é o jeito que eles usam? Qual a estratégia, né? Vou anotar então. Né? How do you study Portuguese? Né? Já é uma pergunta. Mas se você quiser fazer no passado, como você estudava? Você quer saber como eles aprenderam? Então, qual era a estratégia que eles usavam? Então, pode ser How did you study? Que significa como você estudou ou como você estudava. Tanto faz. How did you study Portuguese? Né? How did you study Portuguese? É outra pergunta possível. Como você estudou português? Vocês querem saber como eles aprenderam, para vocês usarem as estratégias parecidas, né? Muito bem. How will you study? Como eles entenderiam essa frase? É o segundo, professor. Oi? É o segundo ainda. O segundo é. É porque o meu eu tinha falado, eu pensei que podia pular, mas vamos lá, não tem problema não. How did you study? Significa? Como você estudou? Ou? Como você É sempre ava. Isso, a outra opção é sempre ava. estava? Isso, tranquilo. Você vai lembrar agora. Muito bem. Então, como você estudou ou como você estudava inglês, né? Se eu quiser acrescentar a palavra inglês, por exemplo, ou português, ou espanhol, e aí vai. Muito bem. A terceira. How will you study? Como você estudará ou como você vai estudar? Isso. E a última, how would you study? Como você estudaria? Como você estudaria, tá? Os outros colegas que não estão falando, tudo bem, tá? Eu não vou forçar para não traumatizar, não bloquear, a pessoa pode ficar um pouco assustada, né? Mas anotem tudo que a gente está discutindo aqui, tá? E se no final... Professor, como você iria estudar? Também pode ser, boa tradução, viu? Né? How would you study? Como você iria estudar? Faz sentido, também pode, viu? Tranquilo. Apesar de não ter o verbo ir aqui, que é o verbo go, né? Mas a gente pode traduzir indiretamente, sim. Faz sentido, tá? Boa. Professor, eu já falei pro senhor que eu já fiz umas aulas de teclado uma vez, enquanto eu estava no orfanato. Sim. Aí eu fazia aula de teclado e Olha. eu uma vez um teclado pequeno de presente, de Dia das Crianças, ano retrasado. Só que aí meu pai foi tentar consertar, aí ele consertou com um secador de cabelo. Sim. Só que quando ele colocou o secador de cabelo, aí derreteu tudo no secador. Ai, meu Deus, nossos pais são perigosos, né? Eles tentam ajudar às vezes, não dá certo. Mas aí agora faz eu tô parte. tentando juntar dinheiro para comprar outro teclado Muito bem, você Aí está... eu mudei de ideia. Hum. Eu vou juntar dinheiro para fazer cesta básica. Olha, que bonitinho, né? Muito bem. Que bom, legal, parabéns, viu? Pelo seu trabalho social, você quer ajudar o próximo, né?
Que legal. Parabéns. Então, eu escrevi aqui no chat, enquanto você falava, só para você conhecer, eu sei que você gosta muito de estudar inglês, os outros também, né? Keyboard é a palavra teclado em inglês, você já sabe a partir de hoje, né? Professor, eu estudava keyboard, né? I studied keyboard. Keyboard é teclado. Se fosse um piano daqueles de madeira, você diria piano. Normal. Então a pronúncia de piano. Mas como é teclado eletrônico, então é keyboard, tá? E saving money, ele é o jeito que eles dizem para salvar dinheiro, que para a gente é guardar ou economizar. É o verbo save, salvar, mas que também significa guardar ou economizar dinheiro. Você está saving money to help people, né? Você está guardando dinheiro para ajudar pessoas, né? Tá? Muito bem. Sim. Bom, muito bem. Ok. Então aqui, gente, eu não incluí o why, que seria a última palavra de pergunta, né? Que é o porquê, why. Mas é a mesma coisa, só vocês substituírem. Por que você estuda? Why do you study? Por que você estudou? Why did you study? Por que você vai estudar ou estudará, né? Why will you study? Por que você estudaria? Why would you study? Tá? Depois eu atualizo esse slide e acrescento ela, sem problema. Mas vocês já sabem, né? Bom, mas para ficar mais legal, nós temos ainda 7 minutos. Quem não colocou a presença, eu vou jogar o link de novo aí, mas eu acho que são as mesmas pessoas, que não entrou mais ninguém não, né? A presença vai ser por esse link. Quem não fez, preenche o link aí. Bom, agora nós vamos mudar um pouco a dinâmica. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Deixa eu voltar aqui. Bom, drills, gente, a palavra drills significa exercícios, tarefa, prática. Vamos testar vocês, tá? Pequenas tarefas, tipo tarefa de classe, é drill, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou jogar aqui uns modelos, uns esqueletos de frase, que vocês vão montar as frases de vocês, tá? Quer dizer, vocês vão montar não, eu vou dar uma opção em português e eu queria que vocês conseguissem montar em inglês essa pergunta que eu vou fazer. Trabalhar. Então agora, em vez do verbo estudar, né, que a gente estava usando aqui no final, nós vamos usar o verbo trabalhar, que é work, tá bom? Claro que vocês podem botar qualquer verbo que vocês queiram na pergunta hoje à noite. Basta vocês olharem no dicionário qual é o verbo, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos trabalhar agora com o verbo trabalhar. Ou também pode ser funcionar, se você fala de objetos. Oi. Isso aqui horas? Que a gente vai falar. Já são 10h14, faltam 6 minutinhos, né? Termina 10h20, tá? Estamos já acabando. Bom, Amanhã tem aula de inglês. Que horas? amanhã... 7h50. Amanhã nós teremos aula 7h50. Hoje à noite o nosso encontro vai ser às 6 horas, mais uns 15 minutos antes eu jogo o link e vocês entram antes. Não deixa para entrar todo mundo 6 horas não, que eu vou estar falando com o americano. Pode ser até que eu demore a aceitar o link de vocês, que a gente fica, né, dando atenção e não vê a chamada pedindo para entrar. Então tenta entrar. Conversando, não aceita ninguém na chamada. Né? Então, depois que tá conversando, a pessoa se distrai, aí pode ser que aconteça. Não quero que aconteça, mas vocês podem ficar esperando, né? Eu vou entrar 5 minutos. Entra 5 minutos antes, 10 minutos antes. Pode ficar lá, fecha a sua câmera, fecha o microfone e fica aguardando eu começar. Quando eu começar, vocês podem abrir a câmera, né? Muito bem. Então, né? Se você não quer ficar com a câmera aberta todo o tempo, que seria o legal, né? Porque a gente está recebendo um convidado, mas pelo menos na hora de perguntar, você abre a câmera para a pessoa ver quem está falando, tá bom? Como ele é, professor? Ele é um pouco forte, branco, cabelo preto, os dois são jovens. Ela é bem jovem também, ela é muito bonita, ela é branca, olhos claros. Ele tem a mesma idade do senhor? Oi? Ele tem a mesma idade do senhor? A gente pode perguntar isso, viu? Não lembro. Vocês podem perguntar qual a idade dele. How old are you? Essa é a pergunta para perguntar a idade. How old are you? Alguém pode perguntar. Eu já anotei essa pergunta. Né? A gente já aproveita e pergunta a eles, eu não lembro. Gente, vamos aqui, porque o tempo está acabando. 4 minutos. Ai. Eu vou jogar a pergunta e vocês vão se virar para montar a pergunta certa, tá? Vão escolher qual é o esqueleto certo e qual é a palavra certa para perguntar. Eu quero perguntar assim, ó. Quando você estudou? Quando você estudou? Qual seria... Trabalhou, desculpa, eu estou com outro verbo na cabeça. Quando você trabalhou? Obrigado. Como é que vocês montam essa pergunta aqui? Qual é a opção? Pensa aí. When
When. É trabalhou, né? Trabalhou. When did you work? Isso seria a segunda opção, né? Muito bem. When did you work? Você já montou sua pergunta. Quando você trabalhou? Né? Claro que é uma pergunta muito genérica, mas você pode completar com outra informação. Quando você trabalhou nos Estados Unidos? Né? Enfim. É uma pergunta bem aleatória. É bem aleatória. Tem outras opções que a gente pode montar mais específica, né? Vamos tentar outra aqui. Como você trabalharia? Como? How would you work? Pode repetir, por favor? Estava copiando aqui, eu não. How would you work? How would You é que eu estou digitando. Work. Isso. Lembra que esse R é bem apertadinho, tá? Work. Bem enrolado. Isso. How would you work? Perfeito. How would you work? You work. Isso. O sujeito vai ser sempre you, porque vocês vão estar sempre falando com você para eles, né? Você. Né? O verbo vocês é que vão escolher no final. O tempo vocês têm que pensar antes de perguntar, se vocês querem fazer uma pergunta no presente. Do, did, will ou would. E as palavras de perguntas do começo da frase, elas são opcionais. Vocês podem usar se quiserem fazer uma pergunta mais completinha, mas vocês podem fazer perguntas simples, só com os auxiliares também, se quiserem. Do you work? Eles vão dizer, sim, I do, sim, eu trabalho. Aí vocês podem depois continuar. Where? Onde? Vocês podem usar as palavras soltas também, tá? Onde? São palavras que a gente aprendeu hoje, dá para montar várias frases. Dá para montar muita coisa. Se você já sabia 100 frases, com essas palavras vocês já vão saber agora 5.000, 6.000, multiplica muito as possibilidades, né? Isso avança demais vocês. Gente, infelizmente eu só tenho 1 minuto, só para me despedir de vocês, eu vou agora para o sexto B. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem não colocou a presença, clica aí no link aí que eu postei agora, né? E preencha a presença e vocês podem sair, tá bom? Eu não coloquei a justificativa, professor. Não, justificativa é só para quem entrou tarde, depois de 15 minutos de aula, ou para quem chega no final da aula, ou para quem chegou depois, né? Aí justifica por quê, faltou, enfim. Tá? Muito obrigado, espero vocês à noite, conto com vocês, tá? Eu vou fazer um monte de coisa no meu cabelo, só que não. Eita, que chique, very fancy, muito chique. Então, bye bye, my friends, tchau, tchau. Vou só parar de gravar aqui, aí eu já saio em seguida da sala. Tchau. Tchau. Tchau, podem sair, tá? Bye bye. Darliane só aparece para dar tchau, né?